Irmãos, boa noite. Vamos então para o estudo da palavra. Abra, por favor, a tua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses. Então vamos lá, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, verso 9, nós vamos ler até o verso 14, e a partir de hoje a gente vai estudar essa carta, tá? Então, a Bíblia nos diz: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Obrigado, Senhor Deus, pelo texto bíblico, pelas nossas vidas, ó Pai. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus e obrigado por uma igreja. Obrigado pelo teu povo aqui, reunido, e também os irmãos e também amigos que estão nos assistindo em casa. Abençoe os visitantes que estão conosco hoje e ajude a cada um de nós, ó Senhor Deus, a entender a tua palavra. Também transforme as nossas vidas, transformando as nossas mentes e corações, ó Senhor Deus, para que possamos saber, crer, ó Senhor Deus, e também confiar no Senhor. Que o Senhor a cada dia possa se agradar da vida de cada um de nós, em nome de Jesus, amém. A igreja dos Colossenses, ela é uma boa igreja, irmãos. Se você olhar para o verso 3, a Bíblia diz: graças damos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. É assim que ele inicia a sua carta, o apóstolo Paulo, falando sobre os colossenses. Na verdade, a Bíblia está dizendo que ele dá graças a Deus porque ouve da fé daquele povo em Cristo Jesus, e não somente da fé. Verso 3, mais uma vez: porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que pessoas falem isso de nós, não só hoje, mas até o dia que Cristo voltar para nos buscar. Que as pessoas falem da Igreja Batista de Vila São José, como o apóstolo Paulo está falando aqui aos Colossenses, quando dirige essa carta a eles. Então, irmãos, esses irmãos eram frutíferos na sua conduta, na sua vida como igreja. Eles eram pessoas que tinham amor e fé. Que o amor e a fé, vamos lembrar, são duas das virtudes teologais, possam fazer parte da nossa vida. Que a gente creia de todo o nosso coração, com fé suficiente para enfrentar as dificuldades da vida, para crer em Cristo, nas promessas de Deus, para crer que nas dificuldades a gente vai poder passar por elas. O amor, irmãos, para que a gente, em tudo, possa testemunhar de que nós somos amados, e porque nós somos amados, nós amamos também. Então, todas essas coisas devem fazer parte de uma igreja. Então, o nosso texto, que é a partir do verso 9, ele começa assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos. Então, de quem ele está falando? Verso 7, a Bíblia diz: como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito.
Então, existia alguém desta igreja que fazia parte desse ministério, do ministério de Paulo. Claro, essa é uma das igrejas paulinas, é uma das igrejas que o apóstolo Paulo, ele ensinou, ele doutrinou, ele ensinou a ser igreja, e por causa de cartas como essa, a gente também aprendeu a ser igreja. Então ele usou esse povo aqui, e aqui tinha um fiel ministro de Cristo. Então digo, que aqui a gente tenha vários fiéis ministros, que ao falar de Vila São José, lembre-se, nós somos a igreja. E se nós somos a igreja, e nós fazemos parte dela, todas as vezes que essa igreja for louvada, a gente estará junto com esse louvor. Todas as vezes que for elogiada, todas as vezes que Deus olhar para ela e falar, servos bons e fiéis, a gente faz parte dela. Por outro lado, se houver alguma coisa de errado aqui, nós também fazemos parte dela. E aí, quando as coisas estão, imagine, por acaso alguma coisa estiver dando errado, os fiéis precisam se levantar. Sempre é assim. Os fiéis precisam se levantar. Então que tenham mais Epáfras aqui, que a Bíblia possa olhar, a Bíblia diz sobre ele, mas que os outros olhem para nós e digam, existe uma fiel testemunha ali, e ele está dizendo tais e tais coisas de vocês. Vamos ver o que ele está dizendo? De novo o verso 3, graças damos ao Pai, ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Essa igreja, daqui pouco mais de 45 dias, vai completar mais um ano de vida. Irmãos, não existem igrejas eternas. Então você não vê igreja de 500 anos. Isso é uma coisa que acontece na história do mundo. É claro que a gente quer que Cristo volte logo. Mas, irmãos, vamos lá. Nós precisamos pensar na nossa vida como igreja. E pensar de tal forma que, se Cristo demorar, e a gente não ver Cristo voltar, a tendência é que um dia essa igreja deixe de existir. Porque, como a gente tem visto, a igreja de 2000 anos atrás não existe mais. O mundo muda. Mas a gente tem que pensar que ela não deixe de existir enquanto estivermos vivos. Que a gente plante sementes e que esses filhos e netos, todos nós que a gente vê brincando na igreja, que eles continuem a obra. Então nós precisamos pensar nisso. Irmãos, eu tenho ficado feliz nos últimos dias, porque a gente tem visto a igreja, né, com mais gente, de manhã e de noite, uma coisa muito boa. Então, é assim, se a gente não tem condições de vir ao culto público, imagine as outras coisas. Não adianta, não adianta. Alguns eu sei, realmente, tem alguns problemas. Tem irmãos que têm tido comunhão conosco, no sentido de, olha, está acontecendo isso na minha vida. Eu sei disso, daí calma. Mas eu estou dizendo, dentro daquilo que a gente pode. Imagine, se a gente não vem ao culto público, imagine as outras coisas. Então, vamos continuar. Fico feliz quando o pastor Viana fica feliz em falar que já metade das crianças da nossa comunidade, da congregação que temos aqui, e assim, a gente sempre tem que pensar, a gente tem que fazer daquele grupo de crianças novos cristãos. Outro dia, eu saí do culto e fui ao supermercado. Daqui a pouco uma pessoa chegou para mim e falou assim, oi pastor, como vai? E aí, claro, eu não conhecia a pessoa. Aí fui no caixa. Quem eu encontro? O Diego. Aí a maioria dos irmãos não conhece. Mas o Diego, ele é uma pessoa, que ele é a primeira geração de crianças. Lá, junto com o Ricardo, o pastor Ricardo, né? Junto com o Alan, né, que já foi membro dessa igreja. Aquele primeiro grupo. Hoje é um pastor. Era a esposa dele. No dia que o pai do Diego faleceu, eu fui
quando ele me viu, sabe o que ele falou? Olha, eu preciso que o senhor dê uma palavra aqui, e me apresentou assim, esse é o meu pastor. Então é assim, os irmãos que têm trabalhado na congregação, né, a gente não pode ter uma, assim, duas igrejas em Vila São José, dirigidas por nós mesmos. Não, a gente tem que trazer essas pessoas para cá. Então, é uma ótima iniciativa a gente adotar, né, nesse sentido de abençoar uma pessoa. E que bom, e que na semana que vem a gente já tenha 50, porque a gente tem condições disso daí. E é um presente simples, irmãos. Hoje eu comprei o meu presente, mas já dividi em várias vezes. Pronto. Perguntei, o que a pessoa vai ganhar? Tal coisa. Quando eu apertei assim, dava para dividir. Olha aí. Rapidinho já organizamos as coisas, vamos lá, que a gente consiga fazer isso. Então, por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, aí a Bíblia diz, não cessamos de orar por vós, eu estou no verso 9, tá? E de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e de toda a sabedoria e inteligência espiritual. Muito bem. Paulo é agradecido por essa igreja. Mas ao mesmo tempo que ele é agradecido, pastor Viana, ele é um pastor. E por isso, nunca está bom. É que nem o pai, você já tirou uma nota 9, hein? E o seu pai olhou para você e falou, podia ser 10? Hein? É a mesma coisa aqui. Esse homem, claro que ele é agradecido, e a gente tem que ser agradecido a Deus. Eu e o pastor Viana, a gente tem dito, vocês cumprem Hebreus 13 na nossa vida, não é, pastor Viana? Cumpre Hebreus 13, não é difícil ser pastor aqui. Aqui é bênção ser pastor. Mas só que, tá bom? Nunca tá bom. Porque Deus merece mais. Então, qual é o pedido do pastor aqui, do apóstolo? Que eles sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. Muito bem. Nós precisamos disso na nossa vida. Então é por isso que a gente não vem aqui e abre a Bíblia de qualquer jeito. Hoje vai ser tal coisa. Não, nós estudamos a Bíblia. É por isso que a gente incentiva. E a gente tem um programa de leitura da Bíblia. É por isso que nós temos uma EBD, Escola Bíblica Dominical. É por causa dessas coisas. Porque nós precisamos ser cheios do conhecimento. Porque eu vou te dizer, você quer ser cheio do Espírito Santo? Então você não precisa falar em línguas. Tá? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Seja cheio da palavra de Deus. Ele é o autor dela. Foi ele que inspirou o apóstolo Paulo, Pedro. Foi ele que inspirou os outros escritores da Bíblia. Então, quer ser cheio do Espírito Santo? Quer ser cheio do conhecimento? Seja cheio da palavra de Deus. E essa é a vontade desse homem, que eles conheçam a vontade de Deus. E aí, assim, algumas coisas a gente já sabe que é a vontade de Deus. E você percebe que mesmo conhecendo a vontade de Deus, isso não é suficiente. Isso é fundamental, mas não é suficiente. O pastor Viana conta uma história aqui, de uma pessoa lá de Vila Albertina, que antes de se converter era campeão de concurso da Bíblia. Sabia tudo da Bíblia, perguntava as coisas para ele, ele foi até em rádio, eu acho, não sei como é que, não é isso? Foi até em rádio, essas coisas, não era crente, mas sabia. Então, peraí, é fundamental sermos cheios do conhecimento e saber disso. E aí é assim, esta parte aqui, irmãos, ela é super importante para nós. O último pedacinho do verso 9. Porque a última parte do verso 9 diz, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Volto a dizer, existe algo fora do físico, e a gente nunca vai negar isso. Tá? É que a parte dos demônios, a gente não tem interesse por elas. A Bíblia fica, por acaso, ensinando a gente a tratar com os demônios? Sim ou não? Não, não fica, né, irmãos? Então, olha só, se a Bíblia não fica nos ensinando a tratar com os demônios,
por que a gente vai querer saber deles? E olha só, e se por acaso a gente sabe alguma coisa sobre os demônios, não está na Bíblia, então não tem autoridade bíblica. Tá joia? Então agora vamos lá. Então por que a gente precisa de sabedoria e inteligência espiritual? Porque nem todas as coisas são resolvidas no mundo físico. Então a gente também não pode negar isso. Nem todas as coisas são resolvidas no mundo físico. Nem todas as coisas se resolvem com remédio. Nem todas as coisas se resolvem com dinheiro. Existem coisas que se resolvem no espírito, sim. E como a gente não pode dividir a nossa vida entre material e espiritual, porque para nós precisamos crer que tudo é espiritual, então a gente precisa dessa sabedoria, que é espiritual. Nós precisamos dessa inteligência, que é espiritual. Se a gente pensar na sabedoria, uma pessoa sábia, aquela que consegue realmente dar bons conselhos, aquela que consegue dar uma palavra, existe até aquela palavra de sabedoria, então é disso que a gente precisa. Se a gente pensar na inteligência, que é a capacidade de resolver problemas, então existem coisas que é no espírito que a gente resolve. E é assim. Tem coisas que a gente, por exemplo, vamos imaginar, a gente precisa ir ao médico, porque não é algo físico, mas é algo interior, emocional, é algo na alma, precisamos, sim, a resposta é sim, e não deixe de ir. Porém, mesmo nesses casos, nós precisamos dessa sabedoria e dessa inteligência que é espiritual. É algo que a gente não pode tocar. É algo que a gente precisa realmente ter a comunhão com Deus e com os irmãos, para que a gente possa crescer nisso daqui. Então, mais uma vez eu quero afirmar, existem coisas que não são resolvidas no mundo físico. Então, quero te dar um exemplo fácil. Você está com um problema na sua família. Não é no mundo físico que você tem que ir em primeiro lugar. Você tem que ir primeiro para Deus. Você está passando por uma doença. Não é no médico que você precisa ir em primeiro lugar. Primeiro você precisa de Cristo. Você precisa do conhecimento de Deus para passar por isso. E aí você vai entender isso melhor agora no verso 10. Preste atenção nisso daqui, irmãos. Vou ler o verso 9 e o verso 10 de uma vez. E depois vou ler o verso 9, 10 e 11, tá? E aí vai ficar mais claro, porque eu quero dividir em duas partes essa mensagem. Do 9 ao 11 e do 12 ao 14, tá? Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Então vamos lá? Cheios do conhecimento, sabedoria e cheios do conhecimento de Deus, sabedoria e inteligência espiritual. Para quê? Agora vamos lá. Tá vendo? É importante essa coisa de cuidar da nossa alma. E assim, hoje eu vou usar a palavra alma. Se algum outro dia eu usar a palavra espírito, e o pastor Viana também, porque o pastor Viana e eu, nós somos dicotômicos. Deixa eu explicar isso aqui para vocês rapidinho. O espírito e a alma, a gente sabe que são coisas diferentes, porque a Bíblia diz que são diferentes, só que a gente não consegue, nós seres humanos, a gente não consegue discernir isso. E alma e espírito, no texto bíblico, desde o Velho Testamento até o Novo, são palavras intercambiáveis. Então, ora usa alma, ora usa espírito. Então, de novo, ó. Então, existem aqueles que são tricotômicos, eles dividem corpo, alma e espírito. Eu e o pastor Viana somos dicotômicos. A gente divide corpo e alma e espírito. Porém, lembrando sempre que nós somos espirituais. Acabou. Vamos lá. Por que nós cremos desse jeito? Porque assim, que existe divisão entre alma e espírito, isso existe, só que nós não conseguimos discernir isso pelo texto bíblico. Por que a gente não consegue discernir? Porque alma e espírito são palavras intercambiáveis na Bíblia. Então, ora usa alma, ora usa espírito. E você fica confuso se você quiser dividir isso daí.
tá? Só que não dá tempo da gente ir para os textos agora, e eu também nem preparei isso, porque eu quero ficar focado aqui. Mas se de alguma hora eu falar espírito, é a mesma coisa, alma e espírito para mim, tá joia? Aí se você falar assim, Ney, eu sou tricotórico, tá bom, eu não vou brigar com você, tá? Agora você só precisa explicar qual a divisão da alma e do espírito. Aí se você falar assim, que a alma é o sentimento, leia os textos, você vai ver que de vez em quando o espírito também se entristece. Como é que a gente vai fazer? Tá bom? Mas eu não vou brigar com você. Você só não queira, por favor, vir me convencer. Que eu já decidi, eu tive que tomar uma decisão. Tá? Então vamos lá. Então, cheios do conhecimento, da vontade de Deus, sabedoria e inteligência espiritual, para quê? Para que a gente precisa disso? Então agora são 4 coisas. Então, primeira delas, andar dignamente. Depois, agradar a Deus. Depois, frutificar e depois crescer. Pronto, é isso que a gente vai olhar nesse texto. Agora eu vou ler o verso 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Então nós precisamos ser cheios do conhecimento e da sabedoria e inteligência espiritual, para que a gente possa, primeiro, andar dignamente diante do Senhor. Aí, talvez você tenha uma Bíblia aí, diferente da minha, que não fala andar dignamente, mas fala, quem me ajuda? Viver, tá vendo? Né? Não está escrito isso, vivendo, alguma coisa assim? Quem tem uma Bíblia que fala isso? É que a Bíblia do Gui, ela interpreta o texto para ele. É isso que ela faz. Está escrito andar, mas ela interpreta. E viver, a ideia é andar. Então vamos lá, como é fácil de entender isso. Você que tem a Bíblia falando vivendo, ou viver de forma digna, é só você pensar. Quando alguém anda com você muito tempo, é porque essa pessoa tem vivido com você. Ela anda com você. Certo? Essa é a ideia de a gente estar junto, o negócio do companheiro, aquele que está tão perto de você, vocês andam junto tanto, que não dá tempo de comer o pão longe, então come o pão junto, companheiro. Então, nós precisamos andar dignamente. Vamos lá, vamos pegar alguns textos, só para a gente olhar? Olha só, olhe para Romanos, vamos lá. Vamos para Romanos, capítulo 6. Veja a ideia do Novo Testamento em relação a isso. Então, Romanos, olha só, no capítulo 6. A Bíblia diz, a partir do verso 1, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Verso 4, esse é o verso importante para mim. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, olha só, irmãos, assim andemos nós também em novidade de vida. O texto, irmãos, ele é tão profundo, que ele diz assim, eu quero ler de novo para os irmãos, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, da mesma forma que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, eu e você, que estávamos mortos no pecado, ressuscitados, nessa ideia só do texto, é que a gente nasceu de novo, tá bom? A gente nasceu de novo, então, andemos nós também em novidade de vida. Vamos lá. Romanos capítulo 8, verso 4, olha só, agora só o verso. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, andar dignamente diante do Senhor está relacionado a isso. Nós não podemos fazer a vontade da carne, e não adianta qual seja a vontade da carne. Eu sei que de vez em quando a carne ela é mais forte do que a gente. Eu sei disso. Mas a partir do momento que a gente cai em si, a gente precisa mudar.
A gente não pode andar mais como a gente andava na carne. Veja agora Gálatas capítulo 5, verso 16. Vamos lá comigo, por favor. Gálatas 5, 16. Vamos lá, irmãos, nós precisamos andar dignamente, não podemos andar na carne. Digo, porém, está vendo? Verso 16: andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, os desejos incontroláveis da carne, aquilo que faz parte do nosso ser. Então existem coisas que fazem parte do nosso ser, e não adianta, eu sei que cada um de nós precisa vencer diariamente isso daqui, diariamente. Então é em espírito que a gente consegue isso, cheios do conhecimento de Deus, cheios de sabedoria e inteligência espiritual, para que a gente possa andar dignamente diante do Senhor. Vamos lá. Aí, a gente precisa dessas coisas para andar dignamente diante do Senhor. E aí, irmãos, verso 10, a Bíblia fala, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Primeiro, andar, agora, agradar. Então é assim, uma vida de pecado não pode agradar a Deus. Então, já temos que partir daí. Então nós precisamos vencer essa ideia da carne em nós. Precisamos vencer isso. Andar de forma digna e agradar a Deus. Deus, Ele te chamou para ser alguma coisa. Você é. Você é. Agora, dentro daquilo que eu e você, nós somos, de que forma nós podemos glorificar Deus? É isso. De que forma a gente pode agradar a Deus? Então vamos olhar para a nossa vida diária. Cada um de nós vai fazer agora, vai olhar daqui para trás. O que é que eu tenho feito que não agrada a Deus? Vamos lá, primeira coisa. Segunda, o que eu tenho feito para vencer isso e poder agradar a Deus? Então vamos lá, irmãos. Só com conhecimento da vontade de Deus e só com sabedoria e inteligência espiritual. Lembre-se disso. Esse verso 9 é muito importante para esse começo aqui nosso. Então, agradar a Deus em tudo. Romanos de novo, vamos lá? Bem rapidinho. Romanos de novo. Capítulo 8. E aí, é assim. Sabe aquela ideia de que eu sou assim mesmo? Conhece essa ideia ou não? Nunca ninguém ouviu isso? Eu sou assim mesmo? Isso não serve para o crente. Não serve. Porque a gente teve uma nova vida. Nós tivemos um novo nascimento. Existe uma coisa chamada regeneração. Eu mudo. Na verdade, eu mudo todos os dias. Se eu não me arrependo, é porque eu não sou crente. Uma das coisas que é certeza que você é crente, certeza. Sabe você que de vez em quando fala assim, puxa, mas será que eu sou crente? Você é um grande candidato a ser. Você é um grande candidato a ser. Porque você tem a capacidade de se arrepender. É por isso que de vez em quando vem esse negócio na sua cabeça. Eu sei que existe gente madura o suficiente, que quando vem isso já pensa em outra coisa, eu sou crente, sabe? Para com essas coisas. Mas sabe você, que um dia pensou, é porque você é. Você está se arrependendo. Verso 8, do capítulo 8 de Romanos. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então agora pegue esse texto, esse verso 8, e ligue no texto que a gente está lendo. O texto que a gente está lendo está falando sobre alguma coisa da carne? Não, que a gente não precisa dela. Nós não precisamos dela para agradar a Deus. Na verdade, se a gente faz a vontade da carne, a gente não agrada a Deus. Então a gente tem que mudar. A gente tem que olhar e falar assim, eu quero andar em espírito. A gente tem que chegar e falar assim, eu preciso de sabedoria e inteligência espiritual. É a primeira coisa que eu preciso para eu poder agradar a Deus. Vamos voltar para o texto lá. Colossenses capítulo 1, verso 9. Precisamos do conhecimento da vontade de Deus, da sabedoria e inteligência espiritual para andar dignamente, para agradar a Deus em tudo. E aí a Bíblia diz,
frutificando em toda boa obra. Verso 10, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando, e a Bíblia diz, em toda, o que está escrito na sua Bíblia? Boa obra. Boa obra, vamos lá. Primeira coisa, quem é que fala se a minha obra é boa ou ruim? Eu mesmo? Hein? Sou eu mesmo que falo, não, eu sou bom pai. Nada melhor os meus filhos falarem de mim isso daí? Vamos lá, sou bom esposo. Será que não seria melhor Marolinha falar isso de mim do que eu mesmo? Sou um bom pastor. Não era melhor Vila São José falar isso de mim? Nem as outras igrejas, hein, irmãos? Temos muita amizade com as outras igrejas, amam a gente, convidam a gente para pregar, para aconselhar. Sim, sim, pastor Viana, não é isso? Mas não seria muito melhor, irmão, que Vila São José falasse isso de mim, do senhor? Não é isso? Vamos lá, vamos lá. Vai frutificar? Então, primeira coisa, vamos lembrar daquela ideia de que nenhuma árvore se alimenta do seu próprio fruto? Vamos lembrar disso? Na verdade, todo fruto que é dado numa árvore serve para alimentar o outro. É o outro. Então, eu preciso disso. Eu sou um bom amigo? Deixe que o outro fale. É ele que se alimenta do fruto da amizade. E assim para todas as coisas. Porque é aquele negócio, irmãos. Eu quero frutificar para toda boa obra. Então a gente tem que lembrar de uma coisa dura que Cristo falou. Mateus capítulo 7. Vamos lá. Mateus capítulo 7. Todo mundo comigo aí em Mateus 7? O que está escrito acima do verso 15 na sua Bíblia, se ela divide? A sua Bíblia é dividida como a minha. Os falsos profetas. Então a palavra é dura, porque é dirigida para eles. E também, quando se dirige a nós, é para que a gente perceba. Então a Bíblia diz no verso 15 assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Sabe qual é a minha tristeza? É quando eu chego num ambiente, não de Vila São José, é claro, mas um ambiente onde existem crentes. E eles não conseguem identificar os falsos profetas. Nem se esses próprios falsos profetas disserem o que eles são. Existe um aí, claro que a gente não pode falar o nome. Antes a gente não podia falar o nome porque existia gente que se ofendia. Hoje a gente não pode falar o nome porque as coisas são gravadas e de repente alguém acha ruim, pode até vir uma coisa ruim para a gente. Mas tem um deles que ele zombava em um de seus vídeos, no seu grupo de bispos, zombava de como ganhar dinheiro na igreja. E aí, quando eu chamo ele de filho do diabo, tem gente que acha ruim comigo. Ele mesmo dizendo, rindo de como é que se ganha dinheiro dentro da igreja, quando ele era mais jovem. É pelo fruto dele que você vai conhecer. Outro dia, passou num programa, uma fazenda, o cara num avião. A fazenda era um desses aí. E não acabava, irmãos, andando de avião. A nossa casa, a gente a pé, 10 segundos acabou a casa. É ou não é? Não, é verdade ou mentira isso aí? Você ri? Eu também estou com vontade de rir agora. Eu não falei para rir não, eu falei para chorar, mas aqui eu vou rir também. Ô irmãos, a gente começa a andar na nossa casa, em 10 segundos ela acaba ou não acaba? Mas faz um teste hoje, será que a sua minha que acaba em 10 segundos? Ô Marola, será que a nossa é menos, eu acho, Marola. E quem mora em apartamento piorou.
Ô Saulito, 5 segundos a sua casa, hein Saulito? Né? Chegou, deu 3 passos, está no quarto. A pessoa, irmãos, pega um avião, e anda, e vai passando, e não acaba nunca. E você vem falar para mim que um homem daquele é crente. Não, vamos lá, vamos voltar, vamos pensar aqui, ó. A gente precisa conhecer um falso profeta, irmãos. Verso 16, por seus frutos o conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa, olha só, irmãos, produz bons frutos. Que isso seja uma verdade na tua vida. Que todo mundo chegue e colha um bom fruto, porque chegou perto de você, que é crente em Cristo Jesus. Entendeu? Que as pessoas venham até você, possam colher bons frutos, porque você é cheio do conhecimento, cheio de sabedoria e inteligência espiritual. Então, de novo, assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lance no fogo. No fogo! É isso que a Bíblia diz. E daí, irmãos, portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Ótimo. Espera aí, fica aí, não vá embora. Deixe Mateus. Andando dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra, o texto diz. Olha só. Pegue 2 páginas da sua Bíblia e vire assim, ó. 2. Vá para Mateus 5. Sabe qual é o texto que eu vou ler? Fale para mim qual é o verso que eu vou ler. Você sabe. 16. Ué, não pode esquecer desse texto nunca. Nunca. Aí a gente olha para Colossenses, olha para Mateus, é a coisa mais linda do mundo, irmãos. Olha para Colossenses. A gente vai frutificar, hein? O que está escrito lá? Eu leio de novo, não tem problema. Fale boa obra. Isso, obrigado. Frutificando em toda boa obra. Aí o verso 16 de Mateus, depois dele falar essas coisas maravilhosas que eu não vou ler, ele termina essa partezinha dizendo assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Onde você chega, o reino chega, a luz brilha, a luz de Cristo brilha. Assim resplandeça a vossa luz. Ninguém pode te esconder como um crente em Cristo Jesus. Ninguém. Frutificando em toda boa obra, porque você chegou, a luz brilhou. E todos podem, você não tem vergonha. Você não se esconde. Não existe nada na sua vida. Sabe, você é aquele tipo de gente que é assim. Manola, se eu perguntar para você, Manola, para você pegar esse celular meu aí, você sabe a senha? Que legal. Você pode olhar esse celular a hora que você quiser. Rapidinho, hein? Acerte sua vida hoje. Se por acaso você tem senha no seu celular, que a sua mulher ou o seu marido não sabe, é para desbloquear hoje. Pronto. Agora o negócio ferveu para o seu lado. Porque você é luz. Você é luz. Como que pode ter um segredo? E não é só Marola não, qualquer filho meu pode pegar meu celular a hora que ele quiser. Um dia eu estava diante de um homem, gostei do que ele fez. O filho dele me chamou, falou: meu pai está traindo minha mãe. Eu falei: opa, isso é coisa de pastor. Fui lá, na casa dele. Como é que é? Meu pai está traindo minha mãe. Aí o pai falou: mas que conversa é essa? Por que você chamou o pastor aqui para falar isso? Não, porque está traindo. É mesmo? Tá, como é que você sabe disso aí? Porque eu vi tal coisa no celular. Ele pegou o celular e falou assim: tá aqui, ó. Mostra. Aí o menino mostrou. Aí o pai explicou o que era. E a mãe do lado. Tá aqui, ó. Eu pôs na frente do menino, tô aqui, ó. Aqui o celular aqui, ó, para você ver. Pronto, acabou a conversa. Você não mexeu no celular, você tem todo o acesso ao meu celular. O pai falou, gostei do pai. Pronto, é isso. Tô traindo sua mãe? Tá aqui. Vem aqui. Se eu tô mesmo? Isso aqui é fulana, rapaz. Você tá ficando doido? É mesmo, desculpa. Mas eu gostei também do menino, eu não sei se, né, sei lá, né? Mas pelo menos falou pro pastor que o pai estava traindo a mãe.
Não é para fazer corte, hein, meu? Não estava atraindo, todo mundo está vendo a conversa aqui. O pai pegou o celular e falou, me mostra. Aí pegou e explicou o pai e a mãe, pronto, acabou a conversa. Olha aí. Irmãos, assim também resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam. Então vai frutificar em toda boa obra. Se a obra for boa, então a Bíblia diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. E aí, sabe qual é a consequência disso aqui? Sabe qual é o resultado? Sabe qual é o efeito disso tudo? E glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Irmãos, quando eu olho isso, eu preciso sempre pensar assim. Quando alguém olha para mim ou olha para você, ele tem que pensar assim: não pode ser ele, só pode ser alguém que cuida dele, só pode ser Deus. É assim que ele tem que fazer. Então, na nossa vida, irmãos, vamos lá. Você sabe que eu não conheço tudo da sua vida, mas, por favor, estamos andando dignamente diante do Senhor? A nossa vida agrada a Deus em tudo. A gente tem frutificado em toda boa obra. Então vamos lá. Se existe alguma coisa dessa que a gente não está fazendo, não seria bom a gente mudar agora? Não é para esperar o final da mensagem, não, é para orar agora. Deus me ajuda. Porque eu preciso acertar minha vida nisso aqui. E eu preciso ser esse crente aqui. E por último, andar, agradar, frutificar, e eu estou no verso 9, crescendo e crescer no conhecimento de Deus. Então, o texto fala sobre cheios da vontade de Deus, e nesse ponto ele termina dizendo crescendo no conhecimento de Deus. Então, irmãos, existem coisas que é só espiritualmente. Então vamos lá. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu era jovem, e você que é meu amigo, ou você que já me viu pregar muitas vezes, você sabe disso. Eu tinha uma grande dificuldade com o filho pródigo. Já contei isso para você alguma vez? Eu tinha uma enorme dificuldade. Irmãos, para mim o filho pródigo, irmãos. Para mim o filho pródigo, ele tinha que levar sei lá, uma surra, alguma coisa. Ele tinha que sofrer alguma coisa, irmãos. Tinha que sofrer quando eu era jovem. Mas depois eu percebi o que o pai, o que estava acontecendo na vida daquele homem. E eu percebi que o filho mais velho também tinha um grande problema na sua vida. Como que eu podia entender isso daqui? Irmãos, somente com sabedoria e inteligência espiritual. Depois é que eu percebi essas coisas. Teve até um dia, depois que realmente a ficha caiu de uma vez, que eu até preguei aqui em Vila São José, sobre o pai, o filho mais novo e o filho mais velho. Já fiz logo 3 mensagens sobre aquilo. Porque eu não aceitava, não adianta. Foram anos, irmãos. Anos eu brigando com Deus, assim, nesse sentido de, eu não entendo isso aqui. E tem outras coisas que eu também não entendo, mas eu não consigo contar ainda, que eu tenho um pouco de vergonha ainda. Nem você já tem mais de 50 anos e você ainda tem coisa para tratar com Deus, Ele está me tratando ainda, irmãos. Mas aí a gente tem que crescer no conhecimento de Deus também. Então, por isso que a gente não pode parar nunca. E aí, vamos lá. Verso 9, 10, agora o 11. Olha só. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Irmãos, fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo. Irmãos, quando você olha que ele fala fortalecidos em todo o poder, a gente precisa lembrar de uma coisa, irmãos. O poder de Deus, ele falou, haja, e as coisas foram criadas pela sua palavra. Quando a gente pensa no poder de Deus, foi o poder que ressuscitou Cristo. E assim, a gente sabe que Lázaro foi ressuscitado, mas Lázaro ressuscitou para morrer de novo. E Cristo, com o corpo glorificado, hoje está à destra do Pai. É esse poder, irmãos, que é fortalecidos. Então,
Alguém traz uma palavra diferente? Isso aqui eu acabei não olhando. Alguém traz, diferente de fortalecer, verso 11. Ou toda a Bíblia está fortalecidos em todo o poder? Hã? Corroborados, tá. Quem mais? Alguém diferente? Quem mais falou? Mais ninguém? Se tornem fortes, né? Irmãos, a ideia aqui é de capacitar cada um de nós a viver de acordo com a vontade de Deus. Então esse poder, ele nos capacita. Então, ó, a gente anda dignamente, a gente agrada a Deus em tudo, a gente frutifica em toda boa obra, a gente cresce no conhecimento de Deus, e aí nós somos capacitados a viver, segundo a força da sua glória. E aí, o resultado de todas essas coisas, o que é? Talvez na sua Bíblia não esteja escrito paciência como na minha. E é assim, a palavra que está aqui é paciência, mas eu preciso explicar para vocês uma coisa. Irmãos, quando você ler paciência na Bíblia, é perseverança, tá? É a característica do fiel. Quem é fiel, persevera. Sempre lembra disso, ó. Então é o seguinte, paciência aqui não é a paciência que você está, eu estou sem paciência hoje. Não, não é isso. Alguém traz a palavra perseverança? Ninguém. Atrás da palavra perseverança, na sua Bíblia está perseverança, né? A palavra é paciência mesmo, mas a ideia é de perseverança. Isso daqui é a característica do fiel. Como o fiel se comporta? Perseverando. Então vamos lá, ó. Nós somos fortalecidos em todo o poder, não é? Então a gente não desiste. Teve algo que eu trouxe esse ano para a igreja, que a gente não vai desistir de ninguém, lembra disso aí? Lembra que a gente não vai desistir de ninguém? A gente vai lutar por todo mundo, a gente não vai deixar ninguém para trás, se depender da gente. Se depender da gente, a gente vai fazer que nem o Senhor Jesus falou, é para forçar a entrar, é para obrigar, sabe? Se depender da gente. É claro que isso não depende da gente, mas a gente vai fazer a nossa parte. Lembra disso? Isso é uma coisa, só que a gente tem que perseverar na nossa vida. A característica do fiel é que ele não abandona. Então assim, ele persevera. Ô Neil, mas e aqueles que foram embora? Irmãos, é assim, irmãos, vamos lá. Quem vai embora, ele não tem característica de fiel. Mas aí você tem que ver para onde ele foi embora. E se mesmo ele indo embora, se não foi um caso do filho pródigo, se não foi algo, por exemplo, como o de Pedro, apesar que eu acho que Pedro, irmãos, e os demais apóstolos, né, a gente não sabe. Eu sou daqueles que crê que Pedro se arrependeu rapidamente. Estou falando a verdade. Eu sou daqueles que quando lê as duas epístolas de Pedro, eu vejo que ele se arrependeu rapidamente. Se você achar que ele demorou, não tem problema. Mas só que eu quero dizer uma coisa para você. Ele voltou. Mesmo ele tendo negado a Cristo, ele voltou. Então isso pode acontecer sim. Pode. Não deve. Mas pode. De qualquer forma, claro que a ideia é a gente, junto com a nossa esposa, né, no caso das mulheres, com o marido, para sempre. A gente, na igreja, para sempre. Ô Neil, mas eu vim de outra igreja. Lógico, você continua sendo igreja do Senhor Jesus Cristo. É que agora você faz parte de um corpo local aqui. É só isso. Hoje, me procurou uma família dizendo, ó, a gente vai para uma igreja mais próxima da nossa casa. Tá joia. Eu vou cuidar da minha mãe lá. Excelente. A vida continua. Perseverando. Então é assim, fortalecidos, capacitados a viver, tá bom? Perseverando, a Bíblia diz. E agora, na minha Bíblia, está escrito longanimidade. Mas você que traz a palavra esperança, não está escrito longanimidade, certo? Está escrito o quê? Ou está escrito longanimidade? Está escrito longanimidade? E na sua aí atrás? Paciência. Porque a paciência é perseverança, certo? E a longanimidade? Ó, para poucos isso aí que eu vou falar, hein? Quem lembra do pastor Delbrando? Aquele narizão bem grandão dele. Hein? Lembra o que ele falava? Não lembram? Ele ensinou assim para a gente.
quando eu era criança aqui, o nome do pastor era Hildebrando. E ele falava que longanimidade era respirar fundo. Ele fazia assim com o nariz, assim, ó. Nunca esqueça daquele ensinamento. Então, todas as vezes que você for ler essa palavra, você tem que pensar que, vou contar até 10. Respirar bem fundo, ele falava. Muito bem, então vamos lá. Aí está acabando essa primeira parte, né? E nós somos então capacitados, e o efeito dessa capacidade de viver com Deus é a perseverança e a paciência, né? Ou paciência e longanimidade, essas são as palavras, paciência e longanimidade, ou perseverança e paciência. E o final é muito legal. Na minha Bíblia está escrita a palavra gozo. E talvez alguma Bíblia traga a palavra alegria. Hein? Aí é o testemunho. Então está entendendo o raciocínio? Hein, irmãos? Então a gente é capacitado a viver, porque a gente é fortalecido, ele está orando por isso. E aí, o resultado de todas essas coisas é perseverança e longanimidade. Perseverança e paciência. Então agora vamos rapidinho acabar essa primeira parte, para a gente ir para a última parte, bem rapidinho. Então é dividido em duas partes hoje. Então é o seguinte, precisamos ser cheios do conhecimento da vontade de Deus. Sabedoria e inteligência espiritual, porque existem coisas que é no espírito, não é na carne, que a gente vai resolver. E aí a gente vai andar, lembra? Agradar, frutificar e conhecer. A gente vai andar dignamente diante do Senhor. A gente vai agradar a Deus em tudo. A gente vai frutificar em toda boa obra. E a gente vai crescer no conhecimento de Deus. Isso nos capacita, fortalecidos em todo o poder. Ótimo. Então agora nós somos capacitados a viver com Ele. Excelente. Qual é o resultado de tudo isso? Não importa o que está acontecendo na nossa vida, perseverança e paciência. E por último, o testemunho. Porque daí, tudo é com alegria. Porque ele está falando de perseverar e de ter paciência com gozo. Então, o testemunho que a gente vai dar é a nossa alegria em tudo. Então, é proibido ficar triste? Vamos lá? Isso, parabéns. Ótimo. Não tenha vergonha de falar isso. É proibido ficar triste? Não, isso, não. Porque no dia que seu pai ou sua mãe morreu, se é que você tem um dos dois que já morreram, você não ficou pensando, sabe que eu acho que eu vou ficar triste? Você pensou desse jeito? Eu acho que eu vou ficar triste, porque meu pai morreu. Não, no dia que meu pai morreu, minha mãe falou, o seu pai morreu. Pronto. O que tinha para fazer naquele dia não tinha mais. A minha mente só lembrava dele, vivo. E já faz muitos anos. 38 anos que ele se foi. Até hoje eu sinto falta dele. E para mim, vou dizer, com todo temor, respeito, eu sempre achei que ele não foi bom pai para mim. Minha mãe sempre me ajudando. Não, mas era por causa disso. Mas estava na minha cabeça. E eu mesmo assim sinto falta do meu pai até hoje. Outro dia, olha o que acontece na minha cabeça, essa cabeça minha. O Petros me liga da portaria e diz, o vovô está aqui. Eu falei, como? Esquecendo que Marilda tem pai. Tem cabimento uma coisa dessa? Não tem cabimento uma coisa dessa? Porque na minha cabeça, quando ele me liga, eu só pensei no meu pai. É proibido ficar triste? Mas o testemunho de passar pelas dificuldades e falar, a minha alegria está em Deus, mesmo que eu esteja triste, é diferente do mundo. Nós vamos nos despedir de pessoas amadas, como esses dias o pastor Valdomiro se foi, mas a gente tem a esperança de encontrá-lo um dia.
Então, nas dificuldades, perseverança e longanimidade. Agora vamos lá, verso 9. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Nós iremos apenas até aqui, tá? Na próxima oportunidade nós vamos a partir do verso 14, tá bom? Porque eu sei que o verso 15, a divisão é realmente no verso 14, porém eu quero a partir do verso 14 na próxima mensagem. Então vamos lá bem rapidinho, dando graças ao Pai, e veja, Ele nos fez, verso 12, verso 13, nos tirou, verso 13, nos transportou. Então, vamos lá, a obra é de Deus. Então, de novo, a gente dá graças ao Pai, e veja, comigo, hein, Ele nos fez, é obra de Deus, não é nossa. Ele nos tirou, é uma obra de Deus, não é nossa. Ele nos transportou, é uma obra de Deus e não nossa. Então não adianta, não é porque eu quero, é uma obra dele em mim. E veja, ô Neil, mas se eu crescer no conhecimento de Deus, ótimo. E se eu crescer com sabedoria, inteligência, se eu andar dignamente, e assim vai. Você só pode isso porque Ele te fez, verso 12, idôneo. Eita, agora eu preciso de ajuda de novo. Qual a palavra que traz? É porque na nossa Bíblia traz idôneo. Quem me ajuda? O que está escrito? Digno. Não é isso? Você lembra que Eva também era uma ajudadora idônea, né? Então agora olha só. Irmãos, tudo que a gente pode tomar de decisão hoje, como uma nova criatura, primeiro passa pelo que Deus fez por nós, irmãos. Vamos lá. Irmãos, se a gente ainda peca, se a gente ainda faz a vontade da carne, isso é só olhar para a gente. O pastor Viana fez uma brincadeira hoje, e é verdade mesmo, irmãos. Tem esse negócio. Hoje sobram quilos, não é isso? Né, dos irmãos que vieram cantar aqui? Faltam cabelos. Você acha que eu nasci assim? Hein? Hein, Gilson? Não nasci assim. Cabelo branco, eu brinco, pensa que não, é o símbolo da morte isso aqui, irmãos. É isso. Não é? Estamos morrendo. Então é assim, não importa quanto tempo a gente tenha, nós, irmãos, a vida é desse jeito. E a gente tem que pensar que o Senhor Jesus, um dia Ele nos salvou. Então não importa o quanto tempo a gente tenha de crente, não adianta. Não importa. Tudo que a gente consegue hoje, porque somos uma nova criatura, é porque Deus nos fez idôneos. Ele nos capacitou, Ele nos tornou digno. E é assim, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Você anda na luz hoje? É por causa de Deus. Você é participante da herança? Você crê nisso? É por causa de Deus. Você, por acaso, tem condições de alguma coisa hoje em relação àquilo que Deus tem feito no mundo, na sua vida, é porque Deus te capacitou para isso. É obra de Deus na minha vida e na sua. O seu querer não está em você, o meu querer não está em mim. É Deus que coloca no meu coração, e é muito fácil eu ir embora. Só que eu não consigo.
Por que que você continua? Porque faz parte disso. Deus, Ele te fez assim. Foi por causa disso, Ele te fez idôneo, Ele te capacitou. Então você ainda tem esperança. Então você participa das coisas do reino. Você participa das coisas que só os santos da luz podem participar, mas a obra é dele. É dele. E não importa se você crê que você foi salvo porque você quis, eu quero me converter, não importa isso daí. E se isso faz parte da sua vida, por que eu não consigo me converter? Se isso faz parte da sua vida, essa dúvida, clame a Ele para Ele acrescentar a sua fé, porque é obra dEle. Por que eu não consigo mudar? Clame a Ele por mais fé. É Ele que capacita cada um de nós. O texto tem falado para a gente, falado e falado. É Ele, é Ele, é Ele. Por que que eu não consigo ser diferente? Porque você está buscando força em você. Comece a caminhar hoje. Se levante de onde você estiver e continue. Ele vai fazer a obra. Porque Ele nos fez idôneos para participar de tudo. E não é só isso. Verso 12, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou das potestades das trevas. Existe sim um mundo espiritual. Uma das coisas que a gente aprende no texto bíblico é que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Não adianta. Eu sempre tenho dito aos irmãos que a gente precisa reconhecer nossos inimigos, e eu tenho certeza que não é nenhum de vocês, certo? Nós estamos juntos. O meu inimigo não pode ser o meu irmão Cristo, não pode ser minha mulher, meu filho, não pode. Ele nos tirou das potestades das trevas. Então vamos lá. Tem essa ideia. Todos os caminhos levam a Deus, né? Essa ideia, ela tem que, do jeito que ela nasce, ela já morre. Após falar a frase, já tem que acabar. Todos os caminhos levam a Deus. Olha, irmãos, imagina, vamos lá. Se a gente pensar, pense na palavra caminho. Fala a verdade, todos os caminhos levam à sua casa? Pense na palavra caminho. Na palavra, ele não está te direcionando para alguma coisa? Não existe vários caminhos. É assim, quando você quer ir para a sua casa, você faz um trajeto da igreja até a sua casa. Quando você quer ir para a minha, você faz outro. A não ser que você seja eu, ou minha mulher, ou meu filho, minha filha, minha mãe. Pense na palavra caminho. Dá para a gente conceber uma ideia dessa? Todos os caminhos levam a Deus? E agora pense na palavra Deus. Aí eu decido por Deus que os caminhos levam a Ele. Então quer dizer que Ele não tem mais vontade. Ele é o Deus soberano, que por exemplo, veja só, Ele nos fez idôneos, Ele nos tirou das potestades das trevas, e todos os caminhos levam a Deus. Tem cabimento uma coisa dessa? Está vendo? Aí olha só, aí vem aquela ideia que plantam na cabeça das pessoas: todos são filhos de Deus. Olha isso. Então tá bom. Então vamos olhar um outro texto bíblico, Efésios 2. Efésios capítulo 2. A Bíblia diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Pronto. Joia? Já começa, irmão, o texto, quando a gente pega, vamos imaginar, a gente abriu a Bíblia, de repente, Efésios 2. Irmãos, o texto já começa acabando com a gente.
né? Quando eu falo seres humanos, não com os crentes, porque se vos vivificou, que coisa boa. Então é o seguinte, irmãos, é assim. E vos vivificou quando? Quando eu e você, quando todo ser humano estava morto em ofensa e pecado. Pronto. Agora preste atenção nisso. Em que no outro tempo, andaste segundo o curso deste mundo. Então vamos lá. Nunca foi diferente do que é hoje. Tá? Em alguns momentos mais graves, outros menos graves. Certo? Tudo bem? Eu estava vindo para a igreja e comentando, tem um vizinho lá nosso, ali por perto, ele está longe da nossa casa, mas é interessante que ele quer compartilhar a música dele conosco. Não sei se isso acontece na casa de vocês também. Se tem, de vez em quando, tem uma pessoa que quer compartilhar o que ele ouve com você. Mas, de verdade, vou falar para as irmãs aqui, eu não sei se aquele homem, sei lá, o que aquela pessoa é, se não existe mulher dentro daquela casa. Não existe uma mãe. Eu falei isso no carro hoje. Não existe uma irmã, uma esposa, uma namorada, alguém que ouça aquilo e se ofenda com o negócio daquele. Não é possível. E a gente fala assim, não, o mundo está acabado, né? Aí a gente olha para o passado e vê coisas que aconteciam no passado também terríveis. Terríveis. Então, existiu uma época em que a mulher, né, ali no primeiro século, para que ela servia? Para reprodução. Porque a verdadeira, para alguns, né, e era uma grande parte da população, para alguns, o prazer não estava entre um homem e uma mulher, e sim entre dois homens. Você aceita uma coisa dessa? O mundo tem um curso, e ele não vai mudar. Não adianta. Aquele negócio de o tchan acabou, mas entrou o funk agora. É assim, daqui a pouco vão inventar uma outra coisa, nojenta. O mundo tem um curso. Alguma vez, na sua vida, você ouviu falar de um governo político, ou políticos, né? De um sistema de governo, que bom que ele existe. Ou eles sempre foram corruptos, se enriquecendo, na história, pense na história, tudo que você estudou sobre história, sobre governo, sobre reis, sobre imperadores, o que for, político, qualquer político, o que eles estavam preocupados com o povo? O mundo tem um curso, e ele vai continuar. Então olha só, irmãos, ó. Tá aqui. Verso 2, em que no outro tempo, andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito, que agora opera, em quem, irmãos? Nos filhos da desobediência. Todos são filhos de Deus? Não. Então, o mundo tem um curso, certo? Existe, né, príncipes aí da potestade do ar, do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Precisamos de sabedoria e inteligência espiritual ou não, irmãos? Bom. Está vendo? Continue o texto. Entre os quais, o que a Bíblia diz? Todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento. E éramos, por natureza, filhos da ira, irmãos. Não é filhos de Deus. Certo? Como os outros também. Então, a Bíblia está dizendo, o qual nos tirou da potestade das trevas. Ótimo, agora você pode ser luz. Mas por que eu e você a gente pode ser luz? Porque Ele nos tirou. Isso é uma obra dEle. E aí, olha só, nos fez idôneos, nos tirou da potestade das trevas, e acabando o verso 13, e nos transportou para. Então, peraí, irmãos, Ele nos tira e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Ótimo, muito bem.
A partir de agora é a próxima mensagem. A partir de agora é a próxima mensagem. Na divisão que eu fiz é a próxima mensagem. Porém, o verso 14 é importante para hoje. Só para a gente terminar aqui e a gente poder ir embora. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. Então, peraí. Já termino, irmãos. Então, olha só. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ótimo. Então, peraí. Ele nos fez idôneos, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Em quem temos a redenção. É em Cristo. É em Cristo. E o que é redimir? Redimir é comprar de volta. Redimir é resgatar. E eu sempre gosto de dar esse exemplo quando falo de redenção. Vamos imaginar que eu sofro um acidente. Certo? Está pensando em mim no acidente? Está pensando? Eu pego o meu celular e ligo para o resgate. Quando vem o resgate, é eu mesmo. Faz sentido para você isso? Ó, chegou no resgate, ó, eu estou lá, eu preciso ser resgatado. Ligo para o resgate. Quando chega o resgate, sou eu mesmo lá, cuidando de mim. Faz sentido? Nenhum. Certo? Então a redenção não pode ser por mim mesmo. Do mesmo jeito que eu não como do meu fruto, lembra disso? É o outro que come. É o outro que se alimenta do meu fruto. Do mesmo jeito, hein, irmãos? Joia? Vamos lá? Agora, em quem temos a redenção. Então, se vai me resgatar, eu não posso ser o autor do resgate. Eu não posso ser o responsável pelo resgate. Então é Cristo. Ele nos transporta para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção. E aí, irmãos, para terminar, pelo seu sangue. Então, na Bíblia, redenção ou remissão dos pecados, está vendo? Em quem temos também a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, hoje, o tempo já está terminando, mas eu volto nesse verso na próxima vez. De qualquer forma, quando você pensar em redenção na Bíblia, é livrar porque alguém pagou o preço. Então é assim, ó. Se você pensasse em redenção para um escravo, seria assim: eu compro o escravo para libertá-lo. Certo? Senão não é redenção. Tem que ser essa a ideia. Eu comprar para libertá-lo. Então, redenção, ó, comprar de volta, resgatar. Na forma de interpretar na Bíblia, redenção é livrar após pagamento. E qual foi o pagamento pela nossa liberdade? O sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos lembrar, como disse na vez passada, não vou falar hoje, mas na próxima eu vou voltar nisso. É sempre sobre Ele. Então termino com a leitura do verso 14. Que Deus abençoe aos irmãos e amigos. Que você possa ser uma bênção na vida de todo mundo que está ao seu redor. E que você cresça de acordo com a palavra do Senhor. Verso 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Deus abençoe. Obrigado, meu Pai, pela tua palavra. Agradeço pelo cuidado conosco, por nos ensinar, e clamo que o Senhor abençoe, ó Senhor Deus, a Igreja Batista de Vila São José, e todos que estão assistindo esse culto hoje, ó Senhor. Que nós possamos ter arrependimento e conversão e decisão nessa noite, e assim o Senhor, ó Pai, ser engrandecido. Nós pedimos que o Senhor toque em cada coração, em cada mente aqui hoje, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.